Boa noite, pessoal. Nós estamos ao vivo agora aqui no Instagram e vamos esperar o Miguel Soriano entrar aqui para a gente falar hoje sobre essa live prometida de pornografia, males e a sua cura. Eu só quero esperar o Miguel entrar e a gente vai falar com um especialista no assunto. Eu tenho certeza aí que tá o pessoal da mão peluda querendo entrar, querendo conhecer melhor e saber do que a gente vai falar aqui. Deixa eu ver se o Miguel já enviou a solicitação. Enviou. Vamos lá. Aqui, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Atenção, pessoal da mão peluda. Aê! Tudo bom, meu querido? E eu acho que tá travando um pouco aí, cara. Ih, travou. Pessoal, o Miguel travou para vocês também? Alô? Ih, cara, tá travado aqui. Alô, testando. Opa, acho que tá um pouquinho melhor agora. Melhorou? Beleza? Eu acho que sim. Deixa eu colocar um pouco mais distante aqui. Aí, beleza. É. Deixa eu só pedir pro pessoal confirmar aí. Pessoal, vocês estão. Beleza. Tá, vamos ver se tá legal a conexão do Miguel. Ok, Aí ele falando que você testando. travou aqui. Tá congelado, congelado. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Tá tudo certo aí? Como é que tá? Ó, o pessoal tá falando que não tá bom. Vocês estão usando internet de escada? Olha só, a Letinha entrou, tudo bem? Oi, Dinda, tudo bom? Boa Congelado, congelado. noite. Maiara Espinosa, boa noite. Ó, congelado. Ó, tem uns que dizem que tá beleza, uns que dizem que não tá, não tô entendendo. Vamos ver aqui. Aham. Imagem do Eu acho Bernardo que eu vou perfeito tentar do sair Miguel e entrar de travando. novo, Bernardo. Tá bom, tá bom. Eu vou tirar você, você pede pra entrar de novo. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Pronto, tirei o Miguel daqui, vamos pedir para ele entrar de novo e ele vai solicitar, a gente vai ver se a conexão dele melhora um pouquinho, né? Porque eu acho que aqui a minha internet está bem, ou pelo menos para mim não está travando nada. E, e apesar de eu morar numa região erma, né, distante da cidade, minha internet aqui aparentemente está tudo certo. Ó, ele pediu aqui a solicitação de novo, vamos lá. Ok, vamos ver. Opa! E aí, será que melhorou ou não? Opa, cara, acho que agora foi, hein? Tá, acho que agora melhorou. Aqui tá chovendo muito, não sei se foi isso que desestabilizou a conexão. Ah, tá, mas é internet de cabo? A cabo Não, por satélite? é a cabo, mas sabe como é que é, né? Aquele negócio, a internet nunca entrega o que promete. É nunca. É igual pornografia, né? É tipo essa porra mesmo. Ai, ai, ai. Olha, então acho que agora nós tivemos um lançamento aqui, agora foi a coisa. Seguinte, pessoal, eu vou primeiro fazer uma pequena introdução aqui, fazer uma preliminar, já que o assunto é pornografia, vamos fazer uma preliminar aqui. Muita gente nas caixinhas de perguntas que eu abro com frequência aqui no Instagram, quase todo dia, vem com essa questão de problema de pornografia, de vício de masturbação e etc. E não são só os meninos, viu? Tá cheio de menina com esse problema, tenho certeza que o Miguel também vai poder confirmar isso aí, mas tá cheio de menina com esse problema. Aparentemente é um problema apenas masculino, mas não é um problema de todos. E vamos dizer assim, eu não sou especialista em tratar ou ajudar pessoas a saírem deste problema, né? Eu simplesmente dou uma orientação ou outra, principalmente eu faço isso em privado, evito ficar dando conselhos públicos porque eu não tenho prática nesse sentido.
E aí uma pessoa indicou o Miguel, depois 2, 3, 4, várias pessoas indicaram. Eu falei, caramba, eu preciso conhecer o trabalho dele. Aí eu fui lá no Instagram, não conhecia, eu fui lá no Instagram dele e vi que ele está fazendo um trabalho sensacional nessa área e também em outras. Mas digo, essa área que o pessoal busca mais o Miguel para isso, né? A área de quando está com problemas de pornografia, etc. E o Miguel é também um aluno do Olavo, um autodidata que está buscando cada vez mais se aperfeiçoar e se especializar nessa área e se desenvolver. Então, a ideia da nossa conversa toda aqui é, primeiro, falar sobre os problemas, né? Primeiro, acho que definir, entender mais ou menos do que a gente está falando, qual é a natureza desse problema da pornografia, falar como adultos aqui, não ficar só fazendo brincadeirinha, que eu acho que é engraçado, mas isso não vai resolver o problema de ninguém, né? Isso não vai passar o gilete na mão peluda de ninguém, né? Na mão calejada dessa turma. Então, a ideia é, primeiro, falar da natureza do problema, depois falar das consequências que tudo isso vai trazer para vocês, ou seja, o que é que esse tipo de vício traz na vida da pessoa, e depois algumas possíveis saídas. E eu acho que o que é interessante que o Miguel pode fazer é também mostrar, dar cases para a gente, vamos dizer assim, de pessoas que ele já sabe que saíram, obviamente, sem dar os nomes, né? Então, primeiro, Miguel, prazerzão aqui estar com você, meu velho. Eu queria que você se apresentasse aí para a galera e vamos lá, vamos começar a falar do assunto. Muito bem. Bernardo, primeiramente, o prazer é todo meu, a alegria é toda minha. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme poder estar falando contigo aqui sobre esse tema, que é um tema que a gente percebe uma certa escuridão. Como assim escuridão, né? Escuridão porque, assim, muito que a gente tem sobre isso, na prática não ajuda muito. Ou seja, né? Por um lado, ninguém fala disso. E quem fala também não está conseguindo ajudar. Então, essa foi inclusive a minha experiência com pornografia, né? Pra quem já me conhece sabe que eu, como todos nós tivemos problema com essa porcaria, eu tive problema com pornografia há muito tempo. E eu só consegui sair depois de muito estudar esse negócio, depois de muito pesquisar sobre isso, e de algum modo por conta da ajuda de Deus também. Mas na época, até muito tempo atrás, eu procurava ajuda, né? Procurava ajuda com, sei lá, com padres, procurava ajuda com amigos, procurava ajuda com todas as pessoas que eu confiava, e tudo que me passavam, tudo que me diziam não funcionava. Eu tentava colocar em prática e não funcionava. E, bom, né, rapidamente para o pessoal me conhecer, eu sou aluno do Olavo, sou aluno do Velho aí desde 2014 mesmo, aluno mesmo de 2014, mas eu já li o Olavo há mais tempo. E eu, com 18 anos, fui para a faculdade de psicologia, né? Se eu soubesse o que eu veria lá, bom, sei lá que se eu iria mesmo, mas eu fui para lá, né? Quando eu cheguei lá, no primeiro, segundo período, já conheci o Olavo, e aí eu comecei a falar desse tema dentro da universidade, né? Comecei a falar desse tema dentro da universidade, postura, né, que sempre foi a minha, sempre falei disso abertamente, levei vários zeros em vários trabalhos durante a universidade, porque eu falava desse tema da pornografia. Chegado no último período do curso lá, os caras enrolaram, né? A história é muito comprida, no meu Instagram eu conto essa história, é até muito bonita, na verdade. A verdade é que me proibiram de pegar o diploma. Basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso. E na época eu pensei, vou entrar na justiça, né? Porque é óbvio que era uma perseguição, porque eu ia contra todo o movimento ideológico evidente, né? Que era pregado ali na universidade. E aí eu tive uma ideia, falei assim, não, peraí, mas se eu fizer isso daqui, depois eu vou ter que pagar a porra do Conselho de Psicologia, que é um antроpo de esquerdismo, e eles vão ficar o resto da minha vida no meu pé. Eu vou ter que ficar lá, né, fazendo as coisas na moita, e vou ter que ficar lá prestando continência, etc, etc, etc. E eu peguei o seguinte, eu estava no 10º período do curso de psicologia, eu cancelei o curso. Eu falei, eu vou sair desse sistema e vou criar o meu próprio. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu venho fazendo. E tem dado muito certo. Graças a Deus, eu acho que é o negócio do Goethe, né? O homem só tem uma força, que é a personalidade. Eu falei, vou confiar nesse negócio. E tem que funcionar, né? Então, nesse tempo, já ajudei muita gente a
a sair do problema da pornografia. Ajudei muitos casais, ajudei pessoas que estavam à beira do suicídio, casais que já estavam à beira do divórcio ou já tinham se divorciado. Então a gente tem muita história. No Instagram especificamente, a gente tem um ano de Instagram. E nesse um ano também, principalmente nesse último ano, o tipo de demanda que tem chegado para mim tem, inclusive, me surpreendido por N fatores que a gente vai comentar aqui nessa live. Uhum. Show de bola. Então, assim, pelo que eu entendi, você se viu, vamos dizer assim, vítima e analista da situação, ou seja, de algum modo você, a partir de uma experiência com você mesmo, que você conseguiu sair desse problema do vício, apego à pornografia, né? E tentou, vamos dizer, transformar isso numa espécie de um método, enfim, eu acho que, pelo que eu entendi, é isso, né? Para isso ajudar mesmo. as pessoas. E não quis ser parte vamos dizer assim, do Conselho Federal ou Regional de Psicologia para não ser amarrado e pressionado pela classe, né? Exatamente. Que esse é um problema, porque você precisa do CRP, né? Conselho Regional de Psicologia. Né? Você precisa do Isso. CRP para poder exercer a profissão. Só que se você exerce a profissão e faz certas coisas que, ainda que não sejam proibidas, né, mas não sejam de acordo com a ideologia da classe, eles te pressionam, como foi o caso, se não me engano, foi da doutora Marisa Lobo ou de outros, Exatamente. que trataram de homossexuais que buscaram sair da sua condição, da sua opção de homossexualismo, e eles buscaram a mulher, ela foi lá e falou, bom, então tá bom, tentar conversar aqui e ver, né, como é que é essa situação, o pessoal puniu a Marisa. Existem tantos outros psicólogos que sofrem esse tipo de coisa, né? Exatamente. Mas então tá bom. Seguinte, cara. Eu quero que a primeira coisa que eu acho que a gente podia tratar, se eu podia explicar para o pessoal, qual é a natureza do fato que a gente está tratando. Ou seja, quando a gente fala assim, o problema da pornografia. Ou seja, vamos começar a delinear o problema e tentar aqui conversar com o pessoal que está nos ouvindo e que vai nos ouvir posteriormente, eu tenho certeza. Beleza. Ou seja, qual é a natureza do problema, do que nós estamos falando quando a gente fala de pornografia, de vício de masturbação e etc. Qual é o problema? Conta aí para nós. Beleza, olha só, né? A gente tem uma visão muito pobre sobre esse problema, inclusive porque esse problema é um problema novo, é um problema próprio do nosso tempo. Por que eu tô falando que é um problema próprio do nosso tempo? Miguel, mas o meu bisavô lá, o meu pai lá, ele via as revistas Playboy, isso é coisa de homem, ou seja, isso é uma coisa que já, né, sei lá, meu bisavô via, sei lá, algumas revistas, umas mais, enfim. Só que o que a gente está falando aqui é um problema que é próprio do nosso tempo, por quê? Porque a gente está falando aqui de pornografia de internet rápida. E aí existe uma grande diferença. E a gente vai começar a mapear nosso problema por aqui. Porque, como é que começou? Assim? A gente não precisa voltar tanto assim, mas vamos pegar, por exemplo, a pornografia de revista. Você tinha a revista Playboy e tudo mais. Isso é um problema A. Mas quando a internet, vamos dizer assim, explodiu, a gente começou a ter um outro tipo de pornografia, que é a pornografia de tela, a pornografia de vídeo, a pornografia que é rapidamente bombardeada na gente. Calma aí, rapidamente hoje, né, Miguel? Porque eu lembro que na minha época, quando a gente queria era o ver discadão. imagem pornográfica na internet de escada, pô, você botava uma foto lá da mulherzinha pelada, ficava aquela foto assim, essa galera aí, Aqui, essa ó. molecada de hoje, E eles abaixando essa assim. molecada aí, ó, do FAP hoje, não sabe o que é isso. Mas eu sei que era ter que Exatamente. esperar o horário que a internet era mais lenta, era mais Meia-noite. rápida à noite, né? Que não tinha tanto tráfego, né? Porque dependia disso, do número de pessoas acessando, né? Daí você clicava na imagem, aí às vezes você ia lá, tava na metade, a imagem não carregava, você, perdi o embalo. Não tinha esse negócio de você abrir um vídeo em 4K em um segundo lá, pá, tá na sua tela como Exatamente. é hoje. Né? Exatamente. E aí isso tem um grande impacto já no nosso cérebro. A neurociência estudou um pouco sobre isso e ela começou a tomar algumas notas e a neurociência chegou numa conclusão. O consumo de pornografia pode alterar o funcionamento cerebral. Da mesma forma que uma droga
pode alterar o funcionamento do sistema de recompensa do cérebro. A pornografia também pode. Qual pornografia? A pornografia de internet rápida que a gente está falando. Ou seja, quando a gente está falando de pornografia, a gente não está, né? Vamos começar delimitando assim, né? A gente pode olhar isso por vários ângulos diferentes, mas o primeiro ângulo que a gente vai olhar é o ângulo mais, por assim dizer, banal, material, por assim dizer. Por quê? O primeiro ângulo que a gente vai olhar para esse problema é o seguinte: olha, cara, não vamos pensar em problema religioso, não vamos pensar em problema moral, não vamos pensar em problema espiritual ainda, mas olha só, primeira coisa, isso é um problema físico. O consumo excessivo de pornografia, hoje em dia a gente já sabe, e se for o caso eu posso até explicar como é que isso acontece aqui, viu, Bernardo? Dentro do nosso cérebro. Só uma pergunta, Miguel, esse estudo você está comentando em relação àquele livro do William Struthers, o Wired for Intimacy? Esse livro é muito bom. Existe o livro do William Struthers, Wired for Intimacy, How Pornography are Rejecting Our Brains. Como a pornografia está sequestrando o nosso cérebro. Tinha que estar traduzido esse livro, mas não está. Eu li há muitos Exatamente. anos esse livro, é maravilhoso. Exatamente. E existe o famoso Your Brain on Porn, que é o do Gary Wilson, que é um biólogo americano também. Então, existem esses dois livros que são fundamentais para a gente entender isso. Existe um outro, que é o do Dr. Norman Doidge, chamado The Brain That Changes Itself. É tipo o cérebro que se muda, por assim dizer. Que altera a si próprio, né? Que altera a si próprio, exatamente. E aí, quando a gente lê esses livros ali nas referências, a gente começa a ver. O livro do William Struthers é de 2009. Ou seja, a gente está em 2020. Então, a neurociência começou a mostrar para a gente, através de uma série de tomografias, que o consumo de pornografia de internet rápida já não é mais aquele consumo de pornografia que o seu pai ou o seu avô, dependendo da sua idade, fazia, que era através de imagens de revistas. O consumo de pornografia hoje pode alterar o funcionamento cerebral de diversas formas. E isso cria um tipo de dependência química. Ou seja, o sujeito hoje consome pornografia, ele tem um pico de prazer muito alto. Depois, a única coisa que vai voltar a dar esse prazer para ele novamente é voltar lá de novo. E aí tem uma explicação de dopamina, de neurotransmissor no cérebro. A gente poderia falar também, mas resumindo, o que vai começar a acontecer? Por conta de uma série de transformações aqui dentro do cérebro, esse sujeito ele vai ver tanta pornografia e ele vai querer tanto aquele prazer de novo, que ele vai chegar um momento em que ele vai ter um mecanismo chamado tolerância. Ou seja, ele não vai conseguir alcançar o mesmo prazer com aquele conteúdo, com aquele tipo de vídeo que ele está vendo. O que vai acontecer? Da mesma forma que um viciado em droga, ele precisa de um estímulo a mais, ou seja, ele aumenta a dosagem. Se antes era 5 gramas de cocaína, agora ele vai para 7, agora ele vai para 10. Agora o consumidor de pornografia ele não vai mais para 10 gramas de cocaína, ele não vai para cocaína, mas ele vai precisar passar por um outro tipo de vídeo. E aí ele vai, e é por isso que as pessoas acabam, às vezes, consumindo um vídeo homossexual. Miguel, eu nunca pensei isso, nunca considerei isso, né? Sempre gostei de mulher, ou eu mulher, sempre gostei de homem, e de repente eu acabei, né, sei lá, consumindo um vídeo homossexual. E isso acontece justamente por causa desse sistema, ou seja, o vício tem um caráter progressivo, da mesma forma como o vício em drogas. Uma coisa, Miguel, que eu notei, eu estava dando uma pesquisada, inclusive, aqui antes da nossa conversa, sobre alguns dados da pornografia, que é a indústria da internet que mais cresce, assim, longe de tudo, né? Nessa pandemia teve uma explosão, assim, de não sei quantos 1000% na busca por sites pornográficos, porque, né, o pessoal acha, né, que o casal sozinho vai ficar transando o dia inteiro. Não vai, entendeu? E se o cara ainda é adicto, né, é viciado nisso, e já está com os receptores de dopamina, né, que é o hormônio que a gente recebe do prazer, né, já está ali desgastado, já está precisando cada vez mais de dose, não vai ser a esposinha dele. Depois a gente vai falar dessas questões dos efeitos no casamento, né? Mas o cara vai consumindo aquilo, cada vez coisas mais radicais. Pode acabar, quem sabe, até indo para pornografia maluca, com animal, com criança, orgia. E aí uma reportagem, eu não vou lembrar, acho que era do
a BBC, depois eu posso te passar, mas dizendo que o consumo não só de pornografia, a terceira classe de pornografia mais consumida agora, a primeira é a pornografia heterossexual, entre homem e mulher. A segunda é a pornografia gay, né? Geralmente homem-homem, mulher-mulher. Mulher-mulher é bem preferida pelos homens, né? Os homens consomem muito esse tipo de pornografia. Mas a terceira é a pornografia trans, Exatamente. de transexuais, ou seja, e assim, não pense que é mulheres, aliás, não pense que é mulheres que fazem a mudança, não. São homens que têm aparência, pelo menos um pouco feminina, né, com o peru, mantém ainda o pênis, e que fazem relacionamento sexual com um homem, ou N homens, ou N trans, enfim, as combinações são várias, né? Mas é o terceiro tipo de pornografia hoje mais consumido, mostrando que o Miguel está dizendo é verdade, porque antes a pornografia que era consumida, principalmente quando eu era mais moleque, era a pornografia de um cara com uma mulher, era isso, né? Exatamente. Era Silvia Sente, Mia Khalifa, aquele povo, né, que era famoso na época. E hoje já não, hoje são os transexuais, os travestis que estão fazendo seus estrelatos do mundo pornô. Então, isso está mostrando que cada vez a coisa está ficando mais fora do padrão buscado. Né? Uma Já. coisa, Miguel, que eu acho que complementa muito o que você disse, eu sempre penso em relação à pornografia, né, que é o seguinte, você bem disse, né? O tipo de acesso à pornografia que nós temos hoje é diferente do que o meu pai, por exemplo, teve. Que tinha lá a revista da Titiolina, né? Tinha lá a revista da... Como era aquela oh, meu Deus, a famosa atriz da Globo lá, esqueci o nome dela. Já está com 250 anos, esqueci o nome dela. Mas, enfim, das várias atrizes da Globo, né, que posavam lá. Na minha época era Feiticeira, era Tiazinha, era essas coisas, né, que a gente via. Só que assim, era a revista, então você via imagem estática por imagem estática. Já no tempo do meu avô, eram principalmente as meninas, não eram nem nuas, né, eram semi-nuas, às vezes nuas, e Sim. ainda no meu avô era aqueles negocinhos feito à mão, né? E antes ainda, era ou feito à mão, ou o cara tinha que, sei lá, ir para um clube de, de sacanagem, de putaria, para ver o pessoal fazendo sexo. Se ele quisesse ser um voyeur, vamos dizer, né? Ou Gastar um seja, dinheiro. era caro e era difícil, né? Você pensa, na cidadezinha do interior, quando é que um cara que quer ver uma imagem pornográfica? Não tem. Né? Isso, pensando no século passado, no começo do século passado, ele teria que ir num clube para assistir. Né? Ou então participar disso num clube de swing, sei lá, etc. Só que hoje, um molequinho, isso são dados de 9, 10, 11, 12 anos, já viu mais gente pelada transando do que talvez todas as suas gerações anteriores. Porque ele abre lá o RedTube, sei lá o que, Xvideos, esses negócios, que são sites pornográficos, e ali ele tem, sei lá, não sei quantas horas ele tem ali de vídeo, mas é mais do que ele pode consumir na sua vida. Né? Então ele pode gastar toda a sua força, a sua virilidade, toda a sua mão, todos os seus músculos, e ele nunca vai conseguir ver todos aqueles vídeos, aquelas pessoas, aqueles atores, atrizes, de todas as formas. Ou seja, a força quantitativa da pornografia hoje é disponibilidade. Disponibilidade é gigante. Que antes, no meu tempo, quando era moleque, que ficava o dia inteiro alucinado pensando nessas coisas, era aquele computador fixo em casa, não tinha o celular. Sim. Hoje, a molecada, cara, com um celular como esse que nós estamos aqui conversando, eles podem, no intervalo da sala, no quarto fechado em casa, quando a mãe foi dormir, eles podem fazer isso dentro do carro, eles podem fazer isso em qualquer lugar, ou seja, é incontrolável. Por isso que eu acho que os pais têm que tomar muito cuidado com o celular de filho, porque é o acesso, né? Assim, eu acho que é impossível praticamente uma criança na mão e você impedir o acesso dela de alguma maneira a esse tipo de conteúdo. Né? Sim. Ou E seja, nós hoje em estamos dia lidando a com um média de monstro. hoje em dia a média de consumo assim, é que mudou a coisa, né? Mudou. Antigamente os pais iam ter algum tipo de conversa desse assunto com um moleque com, sei lá, 12, 13 anos, né? Hoje já mudou. Hoje uma criança, ela em média está consumindo pornografia aos 9 anos de idade. Uhum. Esse é um dado que a gente tem, né? Aos 9 anos. Então, assim, a coisa mudou. Né? Cara, 9 A anos coisa eu mudou tava, muito. sei lá, meu, o que eu tava Sei fazendo? Eu lá, tava cara, eu tava brincando jogando Play, de sei Power lá, jogando Rangers, Play de 1. É, carrinho, isso. jogando Mega Drive. Exatamente. E a coisa, você falou uma coisa muito, muito importante, quer dizer, o sujeito ele vai, né, progredindo, 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 por quê? Porque ele quer sempre mais, ele quer sempre uma novidade.
Então ele quer sempre mais, 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 e ele nunca está satisfeito com aquilo. Ele nunca está satisfeito com aquilo. Né? Na nossa época, da imagem da tiazinha no chiclete, né? Da imagem que ia caindo aqui na tela, que não abria, na nossa época, mesmo assim, se a nossa cabeça quisesse mais, a gente não tinha essa disponibilidade. Aí Não, dava era a tempo de. mesma revista com a página colada. Exatamente. Não era isso? Eu não sei, pegava aquela revista, as páginas assim, tudo você não conseguia abrir, né, cara? Quem Que não barbaridade. entendeu, que fique sem entender. Entendeu? Mas era exatamente isso. Hoje em dia, olha só, o que acontece com o sujeito? Ele vai lá, né? Ele começa a progredir nisso daí, e um site como o Xvideos, o Pornhub, ou sei lá, qualquer um desses sites, começa a dar corda, dar corda, dar corda, e aí começa a acontecer um fenômeno, né? Dois fenômenos impressionantes. A pornografia, isso também já foi mais que comprovado, a pornografia ela começa a ser a grande educadora sexual das pessoas hoje em dia, homem e mulher. E a pornografia começa a deixar os seus consumidores mais violentos. É óbvio, por conta do mecanismo que a gente chama de neurônio espelho. O sujeito ele vê um negócio, aquilo fica ali dentro, ele quer imitar. Ele vê um negócio, ele quer imitar. Ele vê um negócio, ele começa a imitar. E aí ele começa a ver certos tipos de pornografia que não tem nada a ver com o sexo, que não tem nada a ver com o amor, que não tem nada a ver com a realidade. E aí, lá no fundo da imaginação dele, ele começa a se tornar uma pessoa mais violenta, muito mais agressiva. Mas você diz violenta sexualmente falando. Integralmente, porque olha só, Ah, tá. inclusive sexualmente, porque olha só, não é à toa que a gente tem hoje, né, um boom gigantesco no número de abusadores sexuais e de estupradores. A gente vê isso todos os dias na mídia, basta a gente procurar isso daí. Não é à toa. Uma coisa não tá desconectada com a outra. Quer dizer, o advento da pornografia, o crescimento da pornografia em uma pessoa que foi consumindo pornografia, consumindo pornografia, consumindo pornografia. Segundo ponto, e esse aqui é muito tenso, por quê? Porque chega um momento em que aquela pessoa já viu tudo. Né? Já viu zoofilia, já vi tudo, e ela começa a ver pornografia infantil. Né? Ela começa a ver pornografia infantil com criança. Pedofilia, E vamos ser bem claros. exatamente, pedofilia. Pedofilia. E aí o que acontece? O que acontece, né? Não à toa, a gente também tem um número gigantesco, né, de aumento, né, de pessoas que começaram a ter esse tipo de compulsão. O jeito começou, você pensa assim, sei lá, 100 anos atrás a gente não tinha tantos pedófilos como a gente tem hoje. 200 Sem anos atrás a dúvida. gente não tinha quantos pedófilos que a gente... Isso está no livro da Judith Reisman, que ela fez um estudo sobre o Alfred Kinsey. É um livro muito interessante, que ela mostra essas duas coisas. Como que o consumo de pornografia está atrelado ao aumento crescente do número de estupradores e abusadores sexuais e do número de pedófilos. Uhum. Cara, que terrível, que terrível. Então, basicamente é o seguinte, a pessoa vai ser, dos efeitos, né, que ela acaba causando, vai se radicalizando, no sentido de buscando cada vez mais intensidade, quantidade e, vamos dizer assim, é, um range, né, uma gama diferente de coisas. Quanto mais maluco e novo, principalmente, né, aquilo que ela vê, melhor, conforme ela vai consumindo cada vez mais, porque ela não consegue se contentar mais com aquilo que ela antes se contentava, porque vai saturando, né, por assim dizer, como o drogado, que vai precisando de mais quantidade. Ela vai ficando mais violenta e também vai buscando, pode acabar buscando pornografia infantil, pedofilia mesmo, e alimentando esse mercado, né, que existe. Alimentando esse mercado. Que é pior, porque quando você consome, você estimula, né? Se tem demanda, você estimula. Aliás, se tem demanda, você estimula mais a oferta, e, portanto, você vai estar ajudando de algum modo ou outro o mercado. Vamos pensar agora, Miguel, numa questão da vida pessoal dos jovens. Então, vamos pensar primeiro, sei lá, num homem ou numa menina solteira, né? Que tipo de problema isso pode acarretar, ou como pode mudar a dinâmica dela na vida mesmo, em sociedade, no seu convívio com os outros, no seu trabalho, etc. E até na sua vida de namorado. Por exemplo, o cara conhece uma menininha, o cara tem 19, 20 anos,
tem muitos aqui assistindo que tem certamente essa idade. Sim, claro. Estão começando a namorar, conhece uma menininha, só que é o seguinte, eles saem com ela, tomam um sorvetinho, saem, vão para uma boate fazer um negócio, vão para um barzinho, às vezes vai para a missa, chega em casa, fap, entendeu? Mão peluda, Xvideos e o cara vai lá, entendeu? Aí é isso, entendeu? A vida da molecada é assim, ou das meninas também tá desse jeito. Que raio que pode acontecer, ou entendeu? O que isso tem interferido na vida do pessoal que você acompanha? Então, isso é muito simples. A primeira coisa que a gente vê é que, assim, né, se isso é muito frequente na sua vida, né, se isso é muito frequente na rotina de um jovem de 19, 20 anos, de, sei lá, né, não importa a idade, primeira coisa, né, você não vai conseguir sequer estudar. Você não vai conseguir sequer estudar, você não vai ter memória para estudar. Né, você não vai ter memória, quer dizer, assim, ó, né, você não vai ter atenção. A testosterona, ela é um hormônio propriamente, assim, majoritariamente, né, mais presente no homem. E se você gasta ela toda hora, você vai perder toda a sua energia, você vai perder a sua inteligência, porque a testosterona no homem, ela está relacionada com a inteligência, ela está relacionada com o raciocínio. Então você vai cair tudo, né? Vai cair tudo. E, como dizia o Olavo, se caísse somente o seu peru, tava bom, seria algo, né, que seria um benefício gigantesco para todos nós. Mas a verdade é que não vai cair só o seu peru, né? Vai cair a sua hombridade, vai cair a sua honestidade, né? Caindo a sua testosterona, cai também a sua hombridade, cai também a sua honestidade, cai toda a sua inteligência. E aí o que a gente tem? A gente começa a ter esses problemas que a gente tem, né, de relacionamento, né, problemas de masculinidade, quer dizer, aquele, né, sujeito ele não consegue se posicionar no relacionamento, ele não consegue assumir um relacionamento, ele vai ficando, e aí isso é muito importante, ele vai ficando mais com medo da vida de algum modo, Bernardo. Ele vai ficando mais medroso diante da vida. E a gente tem esse fenômeno, né, que é próprio da revolução sexual mesmo, né, quer dizer, é esse fenômeno que a gente tem de pessoas que vão, né, se estendendo ao longo da vida e não assumem um relacionamento, e não assumem, né, uma família, e não se posicionam, quer dizer, são adolescentes aos 35 anos. Né? Por quê? Porque não amadureceram desde cedo. Né? Não amadureceram lá com seus 18, 19 Não anos. encaram a vida com né? coragem, né? Então, assim, além de cair a produtividade, né, a produtividade no trabalho, a produtividade nos estudos, cai também a coragem. A gente não está falando aqui de, né, sei lá, no FEP, se você não fizer isso, você vai também adquirir superpoderes, porque também não vai, você não vai ser o super-homem. Mas a verdade é essa, quer dizer, você vai caindo toda a sua hombridade mesmo, vai caindo a sua coragem, vai caindo a sua capacidade de memorização, de atenção, você vai ficando mais irritado, você vai ficando mais nervoso. E aí, né, isso para os homens, para as mulheres, e essa é uma coisa que a gente tem que falar, o consumo de pornografia no meio feminino, né, cresceu muito nos últimos anos. Às vezes o pessoal acha que é só homem que faz isso. Não. Eu já atendi várias mulheres ao longo desses 5 anos atendendo gente, já atendi várias mulheres que sofrem muito com isso, né, que sofrem pra caramba com isso daí. E isso gera nelas um vazio muito grande. Né? Quer dizer, em geral as mulheres elas fazem isso por muita carência, por uma necessidade de se sentir amada, por uma necessidade de estar com uma outra pessoa. Só que é claro que elas não realizam isso quando, né, olha que coisa, né? Eu já ouvi isso uma vez, né, uma vez num atendimento, a moça disse para mim que quando ela procurava pornografia, ela se sentia acompanhada. Ela se sentia acompanhada, como se tivesse alguém com ela. Ela se sentia abraçada e acolhida, ela dizia isso. Então, é claro que isso não é muito real, né? É claro que isso não é muito real. Então, é óbvio que isso é danoso pro relacionamento, porque imagina quando essa pessoa encontrar uma pessoa de verdade. Como é que ela vai se relacionar com essa pessoa? E aí a gente já entra nos problemas que isso começa a trazer pro relacionamento. Quer dizer, a mulher, ela busca muita pornografia por essa necessidade de se sentir querida, por essa carência afetiva. Por segurança, principalmente no relacionamento. Né? Por segurança, principalmente no relacionamento. Exatamente.
Então, você pensa só, a mulher vai buscando segurança, pelo que você explicou, na pornografia, tenta buscar uma segurança, um carinho, etc., que ela não encontra, e o homem está buscando, assim, uma super acrobata da cama, entendeu? Está buscando uma mulher mais maluca e Exatamente. surtada que possa realizar todos os desejos. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele quer uma mulher que faça tudo, né? Ele está se tornando um bosta, porque está abaixando o nível de testosterona dele, que ele gasta tudo na Exatamente. pornografia. Então ele não vai ter a capacidade de hombridade, né, no sentido, vamos dizer, perfeito da palavra, não vai poder ser homem para acolher aquela mulher. Então, se você encontra uma mulher viciada em pornografia com um cara viciado em pornografia, a incompatibilidade vai ser tremenda. Os dois viciados no Exatamente. mesmo problema e não vão conseguir se encaixar, porque ela quer um homão e ele não pode dar isso porque não tem, entendeu? Exatamente. Não E aí a tem, tá pornografia, burro e fraco. exatamente. Ela cria em nós um desejo pelo inalcançável. Exatamente, Eu não lembro onde que eu exatamente. li isso uma vez, e é exatamente isso. Ela cria na gente um desejo pelo inalcançável, assim, né? O que que você deseja? Não, eu desejo uma mulher que transe a noite inteira e que faça um espetáculo na cama e que seja perfeito em todos os sentidos. E eu desejo aqui um homem também que transe a noite inteira, que faça um Sim, espetáculo na cama, que tenha um membro gigantesco, né? exatamente, que tenha Porque aquilo que. você vai na pornografia e os caras têm um peru desse tamanho, meu. Parece uma caixinha da JBL. Aí você vai no banheiro, você vai. Desculpa, não Não, aguentei. e aí começa a. Você vai, Não, 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 mas é verdade, você vai é no banheiro verdade. fazer xixi, você segura o seu peru com 3 dedos, você fala, meu Deus do céu, cara, eu não vou satisfazer ninguém. Os E homens se aí sentem isso cria uma frustrados, né? neurose. Eles olham E lá o aí, Kid Bengala, ou sei lá o quê, entendeu? No exatamente, meu, isso no cria meu uma tempo baita era o de neurose. Roku, né? No meu tempo era o Roku, que era o famoso. Isso cria muita neurose. Muita neurose. Eu Uhum. recebo todos os dias, mais de uma vez por dia, essa pergunta. Eu tenho um problema porque eu acho que meu pênis é pequeno. Olha, isso só é possível por causa da pornografia. Vamos imaginar que você Claro. é um camponês medieval lá de 1350. Você nunca viu o pênis de mais ninguém. Só viu o seu. Você não ia ter nenhum outro para comparar. E você ia estar muito bem com aquilo. Uhum. Essa questão nunca ia ter surgido na sua cabeça. O máximo de que pode acontecer é ele tomar um banho de rio com os amigos e lá, na hora que vai todo mundo pelado, você dá uma olhada. Mas assim, é uma situação raríssima de acontecer, né? Muito Hoje em dia, como raro. é que você vê o outro pênis do cara? Você não vai no mictório, você vai ficar fazendo manjarrola? Não vai fazer o manjarrola. O que você faz? Você abre um site e você vê 250 mil tipos de peru numa hora. Entendeu? Exatamente. Aí quando você vê uns perus assim imensos, grossos, pequenos, só olha só e fala, cara do céu, né? Aí a menina vai lá, olha para o seu próprio corpo, pro desenho do seu seio, às vezes as mulheres se incomodam muito, né? Pela Uhum. simetria entre os seios, um maior, outro menor, né? Pela bunda que não tem um formato assim, a sua anca não é bem desenhada, ela tem um pouco de celulite, estria e etc, né? Às vezes o desenho da sua vagina não é a contento, tem o famoso busca, e é assim, assado, a mulher se incomoda porque ela acha que ela tem que ter aquele corpo. E aí o cara, que é uma coisa assim que eu Exatamente. fico maluco, né? Esses dias eu postei no meu Instagram, o cara acha, por exemplo, começa a achar, vendo esse tipo de loucura, que a mulher perfeita não pode ter estria, não pode ter celulite, ela tem que ser o corpo da, sei lá quem aí, que é um modelo hoje dos caras hoje, né? Da mulher ideal. Exatamente. E eu digo, cara que não gosta de mulher com celulite e estria, desculpa, não gosta de mulher, entendeu? Ele que vai buscar um macho. Exatamente. Porque se o seu critério é esse para escolher mulher, você não entendeu nada. Você não Não entendeu entendeu nada. absolutamente nada. Não entendeu absolutamente nada. E a pornografia é responsável por isso. Porque se não fosse a pornografia, você nunca ia comparar o tamanho do seu pênis com o outro. Você nunca, né, ia Uhum, querer, sei lá, né, transar com várias posições. Quer dizer, né, querer se transformar numa máquina sexual. Né? A verdade é que uhum, não dá para uhum. se transformar numa máquina sexual. Né? A realidade da vida é que não dá para ser uma máquina sexual. Não dá para transar o dia inteiro, não dá para transar gritando o dia inteiro, né? Não dá para ter um pênis do Kid Bengala, né? Não dá para ser, sei lá, né, sei lá quem que é a modelo de hoje em dia. Não dá para ser essas pessoas. Não, E e aí, assim, eles acham, por exemplo, Miguel, que é, o cara que está fazendo um filme pornô lá, que ele liga na internet, por exemplo, que aquela sequência que ele está vendo ali, que começa ali na preliminar, depois isso e aquilo, depois vai para papai e termina de algum modo, ele acha que aquela sequência é gravada contínua, que não tem pausas, que o cara não brocha, né? exato. Se você quiser ver
eu não lembro se foi no Amazon Prime ou no Google Play, eu não vou me lembrar, mas em alguma dessas plataformas aí online, eu assisti a história do Rocco, que foi por muito tempo assim o nome do filme pornô no mundo, né? Que é um ator italiano que tem um peru imenso, né? Que é famoso. E ele conta a desgraça que aconteceu na sua vida, como ele brocha, como ele não consegue ver nenhuma mulher, né, e amar, ele tem dificuldade de amar a sua esposa, tem dificuldade de ter relacionamento sexual com a esposa dele por amor, aquilo para ele se torna simplesmente uma profissão, né? Não conta do nível de Uhum. suicídio que existe, drogadição, entendeu? Sim. Violência no meio do sexo pornô, e aquela sequência ali, ela não é contínua, às vezes o cara tá lá, o piro dele cai, aí tem que tomar remedinho, ou a menina se resseca, não consegue sentir prazer, tem que ficar fingindo o tempo inteiro. Vocês acham que aquilo ali é o quê? Aquilo é igual novela, é tudo fingimento, entendeu? Sim, sim, tem uma Não mulher lá que é pense porque bonita de. vocês estão... Exatamente. Não pense você que está assistindo que aquilo ali, você tem que botar na sua cabeça que aquilo tudo é mentira. Aquilo tudo é uma ilusão, aquilo não existe. Foi criado para fazer você ficar viciado naquilo. É pensado, entendeu? É É claro que pensado. quando alguém vai produzir um documentário, vai produzir um filme, vai produzir um vídeo, o que que você faz? Você planeja, você monta um negócio. Então você tem lá uma fulana que é bonita de rosto, mas é feia de perna. Então quando filma o rosto, filma a fulana. Mas aí quando vai para as partes das pernas, né, faz a edição, corta e mostra e coloca uma dublê Ó, que tem as eu pernas tinha mais uma amiga, vou dizer bonitas. pra você, que eu tinha uma amiga minha que era modelo de mão. Então, assim, aparecia na propaganda, né? Sei lá, Fátima Bernardes, né? Ai, olha aqui, né? Tá aparecendo no YouTube, não aguento mais aquilo. Eu como sei lá, o peito de peru perdigão. Aí ela vai pegar, né? Quando aparece assim a imagem pegando na tela, era a mão É da minha outra amiga, mão. mas não é outra mão. Então, nessas cenas, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a Mariazinha da menina lá, a que aparece, a vagina não é dela. Às vezes é de uma atriz que tem a vagina bonita para poder mostrar para você na tela. E você, trouxa, Entendeu? tá vendo? E você, trouxa, acredita, né? Sendo que a mulher, às vezes, é um estrupício, mas ela tem lá o negocinho segundo os padrões do diretor que está fazendo o negócio. Miguel, Exatamente. eu acho que uma coisa que é importante abordar aqui, que eu temo que eu não quero que a gente fique com pouco tempo para falar disso, que é o Uhum. seguinte: tudo bem, nós falamos do problema, delineamos, etc. Falamos de algumas consequências que pode ter na vida da pessoa. Agora, o que eu queria saber, que a gente começar a pensar, primeiro, se tem saída, né? E depois, se tem saída, quais são algumas saídas que as pessoas podem ter, né? Eu imagino que deve ser uma coisa meio de grau, né? Eu imagino que não deve ser a mesma coisa você buscar sair da pornografia, o cara que faz uma vez por semana do cara que faz 3 por dia, Sim, entendeu? sim, Então, acho que são gradações diferentes. Ou do cara que faz há 20 anos, ou o cara que começou sim. faz 3 anos, 2 anos, entendeu? Mas eu acho que é importante você começar a apontar saídas, né? E primeira coisa, antes da gente começar a falar desse assunto da cura, você que está assistindo a live, depois que terminar a live, entre lá e acompanhe a página aqui no Instagram do Miguel Soriani, que ele está sempre ali fazendo perguntas e respostas, colocando vídeos, coisas escritas, etc., para ajudar vocês nessa situação, ou inclusive ajudarem pessoas que sofrem disso. Vocês tenho certeza que vocês conhecem alguém, se não é você próprio, que sofre desse problema. Então vamos começar a pensar em cura, meu caro. Muito Tem bem, cura? Bernardo. Olha só. Tem. Primeira coisa, né? Primeira coisa, é claro que tem. É, é claro que tem cura. E isso causa muito sofrimento, né? Isso causa muito sofrimento. Talvez né, alguém tá vendo isso aqui e falou, mas eu nunca ouvi dizer disso. Talvez eu nem perceba esse sofrimento em mim. Mas também tem aquelas pessoas que estão aqui, que já são casadas e que percebem o sofrimento no casamento sobre isso, ou o sofrimento do marido sobre isso. Então, eu recebo mensagem direto e a gente conversa muito com as pessoas aqui. Então, pouco tempo atrás, assim, na verdade, toda semana eu recebo uma mensagem do tipo: estou casada há 5 anos e durante 5 anos eu tive relação sexual uma vez. Estou casada há 5 anos e durante 5 anos eu tive relação sexual 2 vezes, porque o meu marido não me procurava e ele só procurava pornografia. Ou seja, vocês entendem por que a gente está falando que esse é um problema do nosso tempo? Caramba, o nosso bisavô, né? Nosso bisavô era o seguinte, era todo dia e ainda via as revistinhas lá da Playboy.
né? Ele Não, procurava médico todo dia. eu penso no meu tataravô, né? Falo, cara, meu tataravô teve 14 filhos. A minha bisavó foi a primeira. Com 14 anos já teve a minha bisavó. Não Assim, é então eu isso? penso, cara, porque a mulher pelada que ele podia ver era a esposa, né? Ou Então vamos seja, ver bastante. imagina o nível de vontade e intensidade que tinha aquele sexo Exatamente, e o exatamente, sexo exatamente. que nós temos hoje. O pessoal fala, o pessoal de antigamente era brega. Rapaz, desculpa, mas eu acho que o sexo de antigamente devia ser muito mais intenso Muito e melhor, profundo muito melhor. do que hoje. Muito melhor, Uhum, muito melhor. Então, uhum, essas pessoas elas acabam relatando que a pornografia, a mulher de verdade é bad porn, ou seja, é uma má pornografia. Tem cura, uhum. né? Tem cura, graças a Deus tem cura. Se nós não conseguimos fazer, ao menos Deus pode fazer. E tem cura. E a cura, muitas vezes, ela vai num sentido muito interessante, que é o seguinte. Por que que... primeira coisa, né? Primeira coisa, né? Se livrar de toda a pornografia. Se você é casado, ou se você namora, ou se você é noivo. Opa, minha bateria que estava indo embora aqui. Vamos lá. Se você é casado, se você é noivo ou é namorado, conte isso para a pessoa que está do seu lado. Compartilhe isso. Não deixe isso na escuridão. Fale para alguém. Né? Porque quando você fala para alguém, a gente desabilita um monte de mecanismo que tem ali envolto na coisa que vai te ajudar muito. Ou seja, esse problema ele age muito na escuridão. E você acaba criando uma vida dupla por conta dele. Você acaba criando uma fachada. Por um lado, você é um e muitas vezes você acaba por dentro sendo outro. Quando você conta para alguém, conta para um amigo, conta para uma pessoa que você confia, conta para sua namorada, conta para sua esposa, quando você coloca a verdade total, agora estavam me ligando. Quando você conta a verdade total, você se liberta disso daí. Então, essa é a primeira coisa, compartilhar, não guardar no escuro. E existem algumas outras coisas. Uh, olha só, como é que a gente... Né, então, aí a gente pode fazer um outro movimento, que é um movimento de atenção plena. Em inglês é o famoso mindfulness. Em português, a gente traduz... Em português, a gente traduz para atenção plena. Como é que funciona isso? Olha só. Então, vamos lá, vamos ajudar vocês aqui. Você precisa começar... Por que você cai muitas vezes? Porque você está um pouco distraído, você está um pouco não atento, você está ansioso. Então você só vai perceber que você caiu depois que a coisa aconteceu. Depois que você viu, depois que você recaiu, depois que você se afundou naquilo, aí você acorda e aí você... Putz, o que eu fiz? E você se arrepende. Por que você cai? Porque você estava desatento. A primeira coisa que você precisa começar a fazer é tomar nota do desejo de ver pornografia na hora que ele aparece. Ou seja, existe um momento em que esse desejo ele surge dentro de você. Por exemplo, aqui, sei lá, eu tenho um mouse na minha mão. Antes de eu pegar esse mouse, passou pela minha cabeça o desejo ou a vontade, vamos falar, né? Na verdade, o desejo de pegar esse mouse aqui. Ou seja, então dentro de você aparece um desejo de consumir pornografia antes mesmo de você realmente ir lá e consumir, ou aqui no celular. Esse momento é o momento em que você tem que prestar atenção nele. A maior parte das pessoas acabam achando que nesse momento elas têm que reprimir isso daí, ou que elas têm que jogar para debaixo do tapete. Como quem diz assim, eu não vou ficar pensando nesse negócio aqui, porque se eu ficar pensando eu vou acabar caindo. A proposta é justamente o contrário. Por que a proposta é justamente o contrário? A proposta é justamente o contrário. Quando você identifica, percebe esse desejo surgindo dentro de você, eu quero que você experimente fazer um outro movimento. Ao invés de jogar isso para baixo do tapete, que não vai resolver o problema, só vai adiar a queda, você vai acabar ou caindo mais tarde no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou daqui uns 2 ou 3 dias. E vai cair de um modo ainda mais intenso, porque você acabou reprimindo, jogando para debaixo do tapete, a coisa volta mais forte. Você vai olhar para a coisa com calma. E você vai ficar curioso. Os americanos, eles chamam isso de get curious. Você vai ficar curioso. Você vai olhar para a coisa e vai tentar, com paciência, olhar para ela. Como que é isso? Tudo bem isso aqui, ficar aqui. É mais ou menos igual a raiva. O que acontece quando a pessoa sente raiva e acaba fazendo uma cagada? Ela não consegue perceber nada. Se ela conseguisse ter paciência
e perceber a raiva, como quem diz, olha, tudo bem você estar aqui. Ela ia perceber a raiva vindo como um gráfico, subindo no seu momento mais alto, caindo e indo embora. Ou seja, ela precisa ver de algum modo aquilo como um espectador. Como que diz, olha, tudo bem você estar aqui, e agora eu quero saber um pouco. Por que é que eu estou querendo isso aqui agora? Existe algum problema na minha vida que eu estou tentando de algum modo compensar ou solucionar com a vontade de ver pornografia agora? Será que eu estou triste? Eu estou ansioso? Será que eu estou com raiva de alguma coisa que eu perdi o controle? Como se eu tivesse que controlar tudo também? Ou seja, o que está acontecendo de fato nesse momento na minha vida para que esse desejo aparecesse aqui dentro de mim? Buscando entender qual é o gatilho que acionou, né, aquele Exatamente. desejo. Exatamente. Talvez a pessoa possa pensar, por exemplo, qual o horário que eu estou geralmente consumindo pornografia? É de noite? É na hora do trabalho? É no intervalo? É depois do almoço? É antes do almoço? Como é que está o meu estado de espírito nesse momento? O que é que eu estava fazendo? Exatamente. Eu estou muito ansioso, né? Como você disse, distraído, e às vezes, quando eu me vejo, eu já estou lá, já terminei, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Já Exatamente. consumi a minha pornografia do dia. O que é que está acontecendo, né? Talvez, quem sabe, às vezes criar um pequeno diário, ó, dia tal, caí tal hora, e eu estava sentindo tal coisa. Às vezes uma coisa desse tipo pode ajudar, não pode não? Pode ajudar a pessoa a tomar nota, porque a verdade é que ela vai precisar começar a se conhecer um pouco. Uhum. Ela vai precisar se conhecer um pouco. E aí é muito interessante porque a gente começa a ver a pornografia não como um problema em si, mas como uma solução. É isso mesmo. Ou seja, por que a pornografia não, ela é uma solução? Porque olha só, a pessoa ela tá com uma situação, ela tá com um problema na vida real. Ela tá com uma ansiedade, ela tá com um problema no trabalho, ela tá com um problema que ela não sabe resolver. Ela tá diante de uma situação que ela não sabe resolver. Dentro dela, ela acaba usando a pornografia como uma tentativa de solucionar aquilo. Então, na verdade, a pornografia ela entra como uma solução falsa para um problema real. Uhum. Toda a trama vai ser fazer essa pessoa ficar um pouco, né, fazer você ficar um pouco mais atento e tentar simplesmente trocar de solução. Ou seja, né, resolver o problema real é trocar de solução. Ou seja, você não vai usar a pornografia como solução, mas você vai dar a solução de verdade. Você vai resolver o problema real da sua vida real. Tá, ou seja, usar a pornografia como um sinalizador de um problema na minha vida. É tipo uma luz E que aí, acende no e aí painel eu do troco carro. a pornografia como solução e busco uma solução real. Seria Exatamente. isso? O que é uma luz que acende no painel do carro? Ela não é o problema em si. Você está andando com o seu carro, quando acende uma luz lá, você não para e tenta consertar a luz. Mas você vê assim, não, peraí, a luz está indicando que existe um outro problema, e aí você resolve esse outro problema. É um problema, sei lá, falta no óleo no motor, é combustível. Qual é esse problema? Na verdade, a luz é uma bênção. Porque se ela não acendesse, a gente não ia ficar sabendo do problema. Agora me diz aí, vamos falar em termo prático, Miguel. Qual seria, ou o que você encontrou, às vezes, na tua própria experiência, ou no pessoal que você lida, que geralmente são esses gatilhos ou esses problemas, Sim. que para resolvê-los a pessoa acaba buscando a pornografia, às vezes o pessoal está assistindo e se identifica. De modo geral, né, o que a gente mais... É claro que cada caso é um caso, mas existe uma coisa Claro. que a gente vê. Existem algumas coisas que são Deve bem ser comuns. mais ou menos tudo a mesma coisa, deve ter 5 ou 6 problemas, não deve passar disso. Exatamente. Geralmente, olha só, o que mais, já que a gente está falando para muitos estudantes, o que mais a gente vê? O sujeito que tem uma prova para fazer, o sujeito que tem um TCC para entregar, o sujeito que tem um trabalho para ser feito, o sujeito que, isso, né, no campo, sei lá, né, acadêmico, por assim dizer. O cara que está trabalhando, então ele tem um trabalho para fazer e ele não sabe como fazer. Uma briga com a esposa, uma briga com a namorada, uma briga com a noiva, e aí ele se sente rejeitado, ou seja, esse sentimento de rejeição. E aí existe um sentimento que eu chamo de sentimento básico do vício em pornografia, que é um sentimento de impotência. Todas as vezes em que a pessoa se sente impotente perante alguma situação, ela usa pornografia. Pro viciado em pornografia, quer dizer, todas as vezes que ele se sente impotente, todas as vezes que ele sente que ele perdeu o controle de alguma situação, que a coisa saiu diferente do que ele imaginava, ou seja, frustração, né? Incapacidade de lidar com frustração. Ou seja, olha só a gama de coisas que a gente tem aqui para trabalhar
Hum? De coisinhas que acendem no motor ali, né? De coisinhas que estão ali nesse motor. Frustração, ansiedade, Ansiedade. decepção, nervosismo, impotência, medo também. O medo também. O medo ele é muito parecido com a ansiedade. É uma sensação de medo, uma sensação de ansiedade. E aí algumas pessoas que têm uma forte tristeza, às vezes elas podem usar a pornografia como uma forma de resolver essa tristeza. Às vezes Aham, algumas pessoas que sofrem de depressão podem usar a pornografia como autopunição também. uhum, uhum. E existe algum caso em que a pornografia não seja para esse sentido, mas seja algum tipo de busca recreativa, que o cara faz aquilo para se divertir, porque simplesmente ele gosta e não está buscando alguma fuga, ou ela geralmente está, ou ela sempre está relacionada com a luzinha amarela do painel, está indicando algum problema? Em 90% dos casos, ela está indicando algum problema, mesmo que aquela pessoa não saiba. Se a gente investigar um pouco, a gente sempre consegue encontrar isso daí. Mas existe uns 10% ali que a pessoa ela, né, ela tá usando de modo recreativo. Geralmente, nós entramos nessa não por frustração, não por ansiedade. Lá quando a gente começou a ver isso daí, a gente entrou por recreação. Mas aí o nosso cérebro aprendeu a usar aquilo ali como compensação. Uhum, É igual a uhum. pessoa que usa, que bebe. Lá, eu bebo para esquecer os problemas. Né? A pessoa que come pra caramba para poder esquecer os problemas. É mais ou menos a mesma coisa. Só que a Uhum. pornografia, né, eu acho que ela é muito mais danosa, inclusive, do que o álcool. Porque o nível de dopamina e satisfação que você enfia no seu cérebro, eu não sei se tem alguma coisa igual, né? Se É, não me falha a exatamente. memória, no livro do William Struthers, né, Wired for Intimacy, é que ele diz que o vício à pornografia é comparado mesmo à cocaína. Né? O tipo de vício e mudança que ele causa no seu cérebro e adicção, né? Ou seja, a sua dependência da droga é comparado com o vício da cocaína. Exatamente. Então, e Exatamente. a galera que tenta largar isso sabe a dificuldade que é. Né? Então, bom, você disse primeiro, obviamente a gente tem que ter consciência do problema, né? Depois, tentar entender qual o sentimento, o que dispara dentro de você que está acontecendo. E a segunda coisa que você disse que é muito importante é tentar ver o problema que a pornografia sinaliza para você, que você usa ela como fuga, ou talvez como uma espécie de solução imediata para o problema, e tentar atacar o problema que está Exatamente. causando isso, para o qual você, para resolver, você usa a pornografia, e não usar a pornografia. Você vai tentando cortar pela raiz. Né? Exatamente. Que mais que a pessoa pode fazer, meu caro? Olha só, a pornografia, em inglês, a gente chama de coping strategy. É estratégia de enfrentamento. Estratégia de enfrentamento. Então, assim, você precisa desenvolver, você precisa desenvolver uma personalidade, você precisa ser uma pessoa que soluciona problemas. Você precisa ser uma pessoa que soluciona problemas. E não que foge de problemas. E nesse Problem sentido, solver, né? Uhum. é um problem solver. Olha, problema é um negócio que vai acontecer na vida. E isso é bom. Então, assim, a gente vê muito um perfil na pessoa que se vicia facilmente em pornografia. É uma pessoa que ainda não aprendeu a lidar com os problemas da realidade, os problemas reais da vida. Então, assim, né, caramba, né, porque é exatamente essa experiência, assim. Você se sente encurralado e você usa a pornografia como solução. Se você der outra solução que não é a pornografia, você não cai. Só que essa é uma virada de chave, por quê? Porque geralmente as pessoas tentam simplesmente, eu preciso parar com isso. Aí elas tentam simplesmente não, né, parar. Ou seja, eu vou bloquear a pornografia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que o problema não é o comportamento de ir lá e consumir pornografia. O problema é o que está dentro de você, que te leva a conduzir aquilo, a consumir aquilo lá. Se você tentar cortar só o comportamento, você pode até parar de consumir pornografia, mas você ainda vai estar com aquilo dentro de você. E o que vai acontecer? Vai acontecer um negócio que chama de deslocamento do sintoma. Você vai começar a comer mais, você vai começar, sei lá, a beber mais, você vai arrumar outra compulsão, você vai começar a jogar mais. E você pode contar, tem algum exemplo bacana de história de superação e etc. que você pode dar pra gente? Vários, isso é muito legal de dizer. Nossa, vários, é muito bonito. Uma vez lembrei desse aqui, um camarada chegou para mim há muito tempo, a gente, sei lá, uns 8 meses juntos, e quando ele me procurou, ele pensava em suicídio,
e pensava em se matar porque ele não conseguia sair. Isso é muito comum, inclusive, mais no público feminino. Geralmente as mulheres que não conseguem sair da pornografia, elas começam a pensar em suicídio. E ele estava pensando em suicídio, né? E depois de 8 meses que a gente fez um trabalho muito profundo, a gente fez um tratamento, então eu aprofundei todas as questões que a gente falou aqui com ele. Ele foi gradativamente saindo, gradativamente saindo. Hoje ele é casado, tem filho e, né, não consome mais isso. Tem um outro camarada que ele tinha uma série de problemas, a namorada dele, né, falou que ia terminar o relacionamento com ele se ele não parasse de consumir aquilo, e aí ele procurou a minha ajuda. Hoje ele tá para casar, me chamou para padrinho de casamento, e isso é muito legal. Casais que, enfim, né, porque chega uma hora que a coisa sai da tela, né, Bernardo, e aí a pessoa, ela procura uma pessoa real, uma garota de programa, né, um transexual. Então eu já atendi vários casos de pessoas que chegaram a trair a própria esposa com um transexual, porque viu tanto aquilo ali, né, queria novidade. Caraca! Exatamente. E aí eu atendi o casal todo machucado, todo ferido, e a gente foi reconstruindo esse relacionamento novamente, reconstruindo, e a gente conseguiu tirar a pornografia de vez desse relacionamento também. E é muito bonito, né, a gente vê isso daí. Então, assim, em alguns casos muito raros, a coisa já não tem tanta volta. A coisa só fica assim, administrável. Olha, diminuiu já bastante, volta e meia acontece, beleza. Em outros casos, né, porque como a gente falou, tem casos e casos, né? Em outros casos a gente consegue tirar totalmente, mas com muito esforço, porque é uma droga, como a gente falou, é uma droga química. Mas a gente consegue. Eu mesmo sou uma prova disso, né? Sei lá, eu fiquei viciado nessa porcaria há muitos anos, né? E, sei lá, uns 6, 7 anos vendo isso. E hoje, já faz muito tempo que eu não consumo isso, eu vejo como que a minha vida melhorou muito. Muito, muito, muito. Como que eu consigo produzir mais, eu consigo, né, ficar mais... O meu casamento hoje, o meu relacionamento com a minha esposa hoje é outro, né? A forma como eu olho por ela é outro. É inegável como que é outro. Uhum. A impressão que eu tenho, assim, às vezes, é que o cara que larga isso, né, eu também fui vítima dessa merda aí, mas a impressão que eu tenho, assim, é que o cara que larga, e é como eu lido mais ou menos com isso, é que você tem que se sentir meio que um alcoólico anônimo. É só hoje, né? Só hoje eu não vou consumir. Aí amanhã se diz a mesma coisa. Hoje, mesma coisa. Vou ficar atento às situações, como é que está indo a minha vida, a fuga que eu vou utilizar com isso aqui, etc. Todo dia você tem que estar atento, entendeu? Porque, claro, chega um tempo depois que você está muito tempo sem consumir, que o seu corpo vai conseguindo já viver sem o vício. Mas tem gente que eu sei, que eu conheço, tem amigo meu, tem conhecido meu, que tem sintoma de abstinência. Claro, O cara fica irritado, ele começa a ter síndrome, ele começa a ficar desatento, como você disse, começa a comer mais, o cara fica triste, deprimido, insônia, etc. fadiga, depressão, Isso, insônia, mudança exatamente. de humor, dor de cabeça, isolamento. Uhum, uhum. Ou seja, veja o nível que a gente é capaz de ficar viciado e transformar o modo como o nosso cérebro funciona sem usar, sem colocar para dentro nenhuma droga físico-química, digo, uma droga, um comprimido, né, de químico para dentro, ou fumar alguma coisa, mas só usando as químicas do seu cérebro sendo estimuladas através da visão e da audição, né? Ou seja, olha o exemplo que o Miguel deu aqui de um cara que consumia pornografia por anos, casou-se e depois traiu a esposa com um travesti. Olha o nível que a coisa vai chegando. Eu fico pensando o seguinte, a criança, como você já disse, de 9 anos, que já começa hoje a consumir pornografia, ela está com a personalidade dela ali no começo da formação, está se desenvolvendo, né? Vai fechar a personalidade dela com 30 anos, mas eu digo ali uma das etapas mais importantes da vida dela, e ela começa ali já tendo acesso a quilos de pornografia mais maluca possível. E aí ela vai o quê? Vai usar pornografia dos 9 até os 25, 30, até ela se casar. Então você pensa, são 15, 20 anos de pornografia na cabeça. Você imagina o quanto isso não destrói o seu cérebro. Exatamente.
Até um pedido, assim, né? De algum modo é um pedido. Eu, né, vamos falar a verdade, a verdade, a verdade. Hoje, sei lá, não sei quantas pessoas que eu atendo já hoje, atualmente, mas de todos que eu atendo, eu tenho alguns casos de pornografia infantil, de pedofilia, tá? Que vieram aqui através desse Instagram, de 40 mil seguidores. Então eu tenho certeza que existem vários outros casos, assim, de pessoas que estão nos assistindo, e de pessoas que estão me seguindo, né? Se você sofre disso, fala comigo, né? Pode falar comigo, eu vou fazer de tudo para te ajudar, né? Eu vou fazer de tudo, eu não vou me assustar com isso, né? E a gente vai procurar medicamento, a gente vai procurar tratamento. Eu tenho alguns psiquiatras que trabalham comigo, a gente vai trabalhar às vezes com medicamento e a gente vai fazer toda a parte terapêutica. Então, se você precisa de ajuda para isso, procure ajuda urgente. Pode ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa. Tá? Mas é claro que isso não começou aí. Isso começou com a pornografia comum. Uhum. O cara não nasce com, vamos dizer, com uma inclinação sexual natural, um desejo sexual natural por criança. Aquilo vai deformando conforme o tempo, né? Miguel, mais alguma recomendação para o pessoal? Olha, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E a questão da parte espiritual? Eu sei que muita gente que te segue é católica, cristã. Nesse campo, né? Alguma recomendação que você geralmente lida com esse povo? Geralmente... Que é o nosso público aqui, pelo menos o meu. Sim, claro, claro. Geralmente é o seguinte, né? Não desanime, né? Não desanime mesmo. Eu sei que eu mesmo passei por muitas vezes isso, né? Eu caía na pornografia, não vou na missa. Aí eu faltava na missa. Não ia na missa. Aí eu faltava na missa. Pô, de novo isso. Não desanime, né? Procure a confissão e, né, assim, dentro de várias dicas, amadureça a sua confissão, né? Pega isso um pouco que a gente falou hoje aqui e começa a ver que, na verdade, isso é muito sério, né? Olha que coisa que eu vou dizer, né? Na verdade, para quem é religioso, né? O pecado do ato lá de ver pornografia não é o seu pior pecado. Uhum. Porque quando você coloca isso como seu pior problema, seu pior pecado, você cria uma obsessão. E infelizmente isso acontece. Por isso que os mandamentos são em ordem hierárquica, né? Você Exatamente tem isso. 10 mandamentos e este é o sexto. Ou seja, Exatamente antes dele você tem 5. Perfeito, né? Isso. Às vezes você está deixando de amar a Deus, ou você está idolatrando outra coisa. Uhum. Vamos dar uma dica aqui, né? Geralmente, quando você cai no problema da pornografia, você desobedeceu o primeiro mandamento antes. Você deixou de amar a Deus em algum momento antes. E olha só, né? A gente tem que ordenar tudo isso daí, né? Quer dizer, o sexto mandamento que a gente está falando aqui, ele só faz sentido se for vivido à luz do primeiro. Se você não está tentando viver o primeiro, por que diabo você não está viver o sexto? Não faz o menor sentido. Tá melhor que não viva mesmo. Tá vivendo só para os outros ver, para o grupo, sei lá, para o grupo de oração aplaudir, isso não faz sentido. Então, né, ordenar a própria alma com base nos mandamentos é importantíssimo. Né? Quer dizer, em que momento aqui que, sei lá, né, eu deixei de obedecer o primeiro mandamento e criei uma obsessão, né, no pecado sexual. Esse é um problema que, às vezes, assim, não é culpa da ovelha, não é culpa da pessoa. Quer dizer, é um problema que a gente vive na nossa religião hoje, a forma como as pessoas vivem a religião hoje, que é o problema do moralismo sexual. O moralismo sexual, né, é um dos grandes responsáveis para as pessoas consumirem mais pornografia, por incrível que pareça. Quanto mais você corre, mais a coisa acaba te perseguindo. Você deixa as pessoas obcecadas, só sabem falar disso, né? Para elas só existe o problema e o pecado sexual. É claro que é um pecado grave, é claro que ninguém está negando essa realidade, mas ele não é o principal pecado, vamos dizer assim, que você tem que começar a se preocupar. O que o Miguel disse é essencial. Se você está caindo nesse tipo de coisa, é porque os seus outros 5 que vêm antes estão certamente desordenados. Você está caindo em algum desses outros ali. Principalmente você deve estar caindo nos 3 primeiros. Né, que são os pecados relacionados à sua relação pessoal com Deus. Então, certamente você deve estar falhando nesses aí. Então, no que o Miguel disse em relação aos processos de cura e etc., comece a observar nos momentos em que você sente o desejo de começar de consumir pornografia, como é que está primeiro sua vida espiritual, como é que está sua vida profissional, sua vida relacional com as pessoas, você consigo mesmo, que sentimento te dispara, como é que você está fisicamente, entendeu? Às vezes você está mal,
fisicamente por alguma questão, você está tentando resolver isso da pior forma possível, que é te dopando, né? Exatamente, Com a exatamente. pornografia, ficar acionando dopamina, né? É igual o cachorrinho do Pavlov, né? Você É vai isso lá mesmo. cada vez mais treinando o seu cérebro para aquilo, uma hora você não precisa nem pensar, tudo que você consome pornografia sem ver. Se torna uma coisa automática, né? Como, você sente sede, eu vou lá, pego um copo d'água e bebo, né? Mas na verdade não, né? A pornografia é uma coisa completamente anormal e que destrói a sua vida e o seu relacionamento com Deus, com a sua namorada ou com o seu namorado e consigo próprio, consigo mesmo. Você vai se tornando um ser humano deformado, né? E cada vez mais você vai perdendo sua liberdade, né, Miguel? Isso aí é uma coisa que eu vi você dizendo nas suas perguntas e respostas do seu Insta, isso é uma coisa essencial. Você vai perdendo a sua liberdade, porque você fica É, refém fica de escravizado. toda essa vida escura que você constrói. Porque geralmente você que está assistindo isso, que consome, não conta para ninguém. E aí você vive uma vida paralela, uma vida dupla, entendeu? Consumindo esse negócio. Então você cria lá um negócio, vamos dizer, um departamento na sua vida, um quartinho escuro, que é a hora que você vai consumir isso sozinho. Então o conselho que o Miguel deu aqui no começo é essencial. Fale com alguém sobre isso. Ou com o seu padre, às vezes você não tem vontade de conversar com o seu cônjuge ou com o seu namorado, converse com o seu diretor espiritual, converse com a sua mãe, com o seu pai, às vezes é o cara que você pode conversar, com um irmão seu, um amigo de confiança, etc. Converse com alguém, comece a falar, bote para fora. Tire esse demônio do armário e vamos tratar ele aqui. Entendeu? Vamos dar nome aos bois. Quando você começa a dar nome para o problema, ele começa a mudar de forma. Né? Então, ele às vezes fica menor do que você realmente pensa que ele é. Né? Então, Miguel, meu cara, eu estou muito feliz, eu acho que essa live foi muito boa, tirou várias dúvidas que eu tinha relacionado a isso, inclusive para dar conselho para as pessoas, foi muito bom. E queria só então que você mandasse um recado final para o pessoal aí e vamos encerrar nossa live. Então, sempre é muito bom falar disso, né? Acho que o pessoal que fica, Miguel, você é muito resistente, como você consegue tirar tanto conteúdo de pornografia? Eu falei, sei lá, cara, não sei. Eu falo disso todo dia, desde 2015. Então é aquela, né, aquela frase do próprio Evangelho, quando no encontro de Cristo com o jovem rico. E aí ele fala assim, o que eu tenho que fazer? Aí ele fala, não, cumpre os mandamentos. Mas ele pega e fala assim, aí Cristo vira e fala para ele, então vende tudo o que tens. E o que a gente tem? A gente tem paixões, a gente tem misérias, a gente tem pecado, a gente tem erro, a gente tem uma alma escravizada, a gente tem tudo isso aí. Então, você hoje que está vendo essa nossa live, vende tudo isso. Né? Vende tudo isso. Fala para alguém, né? Trabalha isso, trata isso, vende isso. Um exorcismo ele é conduzido até o ponto em que um exorcismo é conduzido até o ponto em que a gente tem que o nome do demônio é dito e aí ele sai. Fala, né? Como o Bernardo bem disse, dá nome para a coisa. Quando a gente dá nome, a gente exorciza esse fantasma. Muito bom falar com vocês aqui. Espero que tenha ajudado todo mundo e fiquem firmes. Né? É possível sair disso sim. Sensacional. Obrigado, Miguel. Pessoal, eu vou deixar a live salva. Vou colocar aqui no meu perfil do Instagram, vou marcar ali nos comentários ali na descrição o Miguel. Sigam o Miguel Suriani, um cara sensacional que está fazendo um trabalho bom, ajudando o pessoal a sair aí da turma do FAP, que a gente chama, né? O pessoal me perguntou aí, os mais inocentes me perguntaram, Miguel, o que era a turma do FAP, né? FAP, só explicar aqui, vou fazer uma brincadeira no final. FAP é uma expressão que surgiu na internet que seria uma onomatopeia, né? Ou seja, seria o som que a mão do homem faz, quando ele manuseia o seu instrumento na masturbação, né? Então o pessoal chama de FAP. E aí virou só o FAP, eles abreviaram, né? Então de masturbação, punheta, etc., virou FAP, agora virou só FAP. Então eu chamo a turma do FAP. Então a turma do FAP da mão peluda, um forte abraço para todos, que Deus nos abençoe, pense que tem cura, e não esconda esse negócio, sai, fale, bote para fora e trate-o, né? Dê porrada, vamos dar porrada nesse negócio, tá bom? Vamos encarar de frente com coragem. Valeu, tá Bernardo, bom? um abraço. Obrigado a todos, pessoal. Um abraço e até uma Falou. próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.